dia da gente descobrir algumas curiosidades super bacanas do bebê e da criança. Você sabia que o bebê, nas primeiras semanas, ele não sabe chorar? Na verdade, ele chora, mas sem lágrima, porque ele tem pouco líquido neste ducto lacrimal. O pouco líquido que ele tem é só para umidificar os olhos. Cores. Você sabia que o bebê não consegue distinguir o tom azul? Ele aprende primeiro o vermelho, depois ele aprende o amarelo e em torno do quarto mês ele vai ver o azul. O bebê enxerga assim, ó. E os olhos? Você já reparou como uma criança de até 3 anos, ela tem os olhos grandes? A gente acha que é até um pouco desproporcional o tamanho dos olhos com o rosto, com a face. Mas isso tem uma explicação. O olho cresce muito até os 3 anos. Ele chega em torno aí de 2,3 centímetros. E aí, se você pegar um adulto de 20 anos, o crescimento é só de 1 milímetro. Por isso, com 3 anos, está praticamente o tamanho nosso de adulto. E o lance da criança tapar os olhos e ela entrar em algum lugar como se a gente não estivesse enxergando. Ou ela vai pegar um doce, alguma coisa, e ela tapa o olho e ela pega como se você não estivesse enxergando. Então, isso tem uma explicação. A lógica da criança é: se eu não enxergo, você também não enxerga. Com o passar dos anos, ela vai descobrindo que se ela não enxerga, sim, a gente enxerga. E em relação à língua, olha a diferença que tem. Um bebê até 2 anos tem em torno de 10 mil papilas gustativas. Papila gustativa são esses pontinhos que a gente tem na língua que faz a gente sentir o sabor das coisas. 10 mil. Um adolescente e um adulto tem 5 mil. Por isso que a criança, o bebê, ele tem mais seletividade alimentar por esse fator. Ele entende mais os gostos, ele conhece mais os gostos e ele pode não gostar de alguma coisa que depois a gente começa a gostar quando for maior. E o cérebro do bebê? Você sabia que no primeiro ano de vida este cérebro triplica de tamanho e de volume? Por quê? Por causa dos estímulos que esse bebê vai recebendo. Por isso que é muito importante um bebê ser muito estimulado para ter um bom desenvolvimento cerebral. E a energia das crianças e dos bebês? Você sabia que numa sessãozinha de brincadeiras eles gastam em torno de 300 calorias? E uma brincadeira mais intensa, em torno de 600 calorias? Por isso que eles têm que ter uma boa dieta e é por isso que depois dos 6 meses eles também diminuem o ganho de peso no dia a dia. E a teimosia da molecada? Você que é pai, você que é mãe, cuidadora, avó, você sabe que as crianças, cada vez que elas vão ficando mais velhas, chegando até os adolescentes, eles ficam cada vez mais teimosos. E a gente fica cada vez mais bravo com isso. Mas eu vou te dar um recadinho. Uma criança teimosa, uma criança que não é submissa, é uma criança que vai se dar melhor na vida profissional de adulto e na vida pessoal de adulto também. Eu sou um pai super rígido, eu sou uma mãe super rígida, isso é legal, vai com calma. Eu acho que realmente toda criança tem que ter educação, tem que ter normas, tem que ter algumas regras, mas a rigidez em excesso só vai atrapalhar algumas coisas. Seu filho ou sua filha vão se distanciando cada vez mais de você. Mas tem um monte de estudo mostrando que quanto mais rígido a gente é, mais a criança, mais o adolescente mente para você. Então, tudo é bom com parcimônia. E em relação ao comportamento, você já percebeu que você sente que teu filho é um anjinho quando ele está longe de você? Bem-vindo, isso não é só com você, é com todo mundo. Os estudos psicológicos demonstram que a criança tem um comportamento longe dos pais e que tem uma alteração completamente para pior desse comportamento na presença da gente. Então isso acontece quando você vai na reunião de pais e mestres e fala: nossa, o Joãozinho é super bonzinho, ele arruma as coisas, ele ajuda os amiguinhos, ele me obedece. Você fala: mas em casa ele não faz isso? Então, bem-vindo ao mundo da paternidade e da maternidade. Isso é real. Bom, a gente já falou bastante do tempo de tela, de todos os prejuízos que ele traz. Mas a gente também sabe que uma coisa que pega muito nas crianças é a curiosidade. As crianças são curiosas. E por ter esta curiosidade, ela vai ter um aprendizado bacana. Vem a tela de novo atrapalhar a gente. Um monte de estudo demonstra cada vez mais que a presença de tela na criança diminui de forma exponencial a curiosidade deles em relação ao mundo. Eu não preciso descobrir o que tem ao meu redor, porque a televisão está lá para suprir a minha curiosidade. Leia para seu filho. Ler vai trazer ótimos resultados. Além dele ficar muito mais inteligente, muito mais cognitivo, a gente sabe que pode ajudar no comportamento dessa criança.
Os estudos norte-americanos demonstram que pais que leem para os filhos têm filhos mais bem comportados.